Já está vendo, quem está nas demais plataformas, eu vou anunciar a presença do engenheiro agrônomo, presidente do Clube Amigos da Terra, também vereador aqui do Tupã-Ciretã, o Almir Rebelo de Oliveira, que nos visita na manhã de hoje. O Almir nos procurou na semana passada com a intenção de trazer alguns temas que ele gostaria de aprofundar, de ampliar aqui junto com a nossa comunidade. Naquela oportunidade, nossa agenda estava lotada e a gente convidou ele para vir nessa segunda-feira, que ele está presente para falar sobre dois temas que ele coloca como principais que ele gostaria de externar. É a questão da estiagem, que a gente está sentindo aí, todo mundo está sentindo, especialmente o produtor, e questão do Rio Grande do Sul ficar livre da vacinação da aftosa. Almir Rebelo de Oliveira, bom dia, como é que está? Tudo bem, Almir? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes. Tudo bem? Prazer estar aqui. Ótimo. Almir, vamos começar por esse tema mais, digamos assim, mais momentâneo, né, de agora, essa questão da estiagem, né? Nós tivemos um ano uma safra um pouco complicada, porque a safra 2019-20, né? Ela no início ali teve algumas dificuldades com relação ao excesso de umidade, muita chuva, precisou replantio, enfim, teve outras coisas. Depois tivemos um período praticamente normal de chuva, depois uma escassez de chuva muito grande, né? No início do verão, agora de janeiro, e agora novamente, o mês de fevereiro, bem abaixo do que se esperava. E a tendência que nós estávamos vendo aqui nos próximos 7 a 10 dias é não termos chuva. Que avaliação você tem aí com relação a essa questão da estiagem? Preocupante, Miguel, muito preocupante, porque a cultura da soja, ela é uma cultura que tem alguns períodos críticos, né, em termos de exigência de umidade. Primeiro, para germinar. Depois é natural que ela precisa atingir uma estrutura de planta para suportar o peso de produção, né? Então ela precisa também desse período aí não pode faltar umidade, porque a água é um dos principais insumos da lavoura. A gente não tá valorizando isso como deveria, porque a gente não paga a água, a não ser quem irriga. Mas a gente precisa pensar mais nessa questão aí. E aí entra aquela polêmica da questão ambiental, né? Que eu sempre digo que nós temos um país como Israel que tem um regime de chuva de 350 milímetros por ano, e eles seguram toda essa água para transformar em alimento. Mesmo, e principalmente que através da irrigação por gotejamento. Eles fornecem essa umidade que a planta precisa através de gotas, para não perder nada. Eles produzem alimento para eles e exportam. E aqui em Tupã nós temos uma média de chuva entre 1.500 e 2.000 milímetros por ano. E se a gente quiser segurar essa água aqui para transformar em alimento, é uma guerra, é uma burocracia do inferno. Porque a mentalidade aqui é diferente e é péssima, é atrasadíssima. Então a gente tem que ir aos poucos, Miguel. Aqui é Brasil, né? Porque isso é uma legislação brasileira. Legislação brasileira, mas contaminada por um plano internacional de não deixar o Brasil crescer. Eu só quis ressaltar porque não é uma questão local nossa aqui, não, é uma questão nacional. Sim, é uma questão nacional. Mas só que nós, sociedade, temos que se manifestar com relação a isso. E agora é um momento muito oportuno. Infelizmente, porque agora é o principal momento crítico da questão da soja, que é o enchimento de grão. Se não tiver umidade agora, não enche o grão. Então, mesmo que as pessoas hoje estejam vendo suas lavouras com vagens, com grãos iniciando o seu enchimento, isso é uma situação, porque agora é que é o período mais crítico. Então nós temos hoje, mesmo tendo plantas, mesmo tendo vagens, mesmo tendo grãos de início de enchimento, isso não quer dizer que a safra está feita, não. Agora é um período muito crítico, a gente, infelizmente, quando a gente tem essa previsão de pouca chuva, e todas as vezes que dizem, quando fazem uma previsão de que vai ser um ano normal de clima, não vai ser, a gente gostaria que fosse El Niño. Mas o ano normal, às vezes ele acontece de chover e tal, mas a maioria das vezes ele tem faltado chuva em alguns períodos críticos. Então, quando é um período normal, como o pessoal fala, e dá esse período crítico numa fase como agora de enchimento de grão, é um desastre para o produtor rural. E isso está se configurando. Então, nós temos aí uma situação muito complicada. Para nós, Miguel, eu acompanhei muito de perto a última estiagem, que para mim foi a maior de toda a história aqui em Tupã, que foi em 2012. Mas ela está com característica de ser também muito grave. E o pessoal só vai se dar conta disso a partir do momento que colocar as máquinas e ver que o resultado vai ser muito menor. Então, imagina, já existem colheitas aí com produtividades muito baixas. Então, isso é um problema muito sério, porque a nossa economia está dependendo muito da soja, o produtor faz grandes investimentos,
Nós temos um dos mais altos custos de produção dos últimos tempos, e isso precisaria ser superado pela produção, e não vai. Então, é isso que eu quero dizer para os produtores. Agora nós estamos também vivendo, está começando hoje uma Expo Direto, onde há uma preocupação de entidades e pessoas que a gente conhece que querem discutir isso lá na Expo Direto, porque o Brasil todo, o resto do Brasil está produzindo normal. O problema esse ano é o Rio Grande do Sul, e nós temos que fazer com que o governo federal dê um tratamento especial ao Rio Grande do Sul, porque a gente entende que o prejuízo com a produtividade vai ser muito maior do que o pessoal está prevendo. Almir, pois é, essa é uma questão importante, porque como não há tanto problema, ou não há problema nas demais regiões do Brasil, aí aquela questão da oferta e procura não vai pesar muito, porque apesar de nós baixarmos a produção aqui, os outros vão estar produzindo praticamente normal, que é um volume muito grande, né? Claro que o nosso volume é grande, mas não vai chegar a impactar tanto assim. Quais seriam as medidas que as entidades, as instituições, os governos podem tomar para amenizar um possível prejuízo que está se consolidando aí? Bom, nós temos, Miguel, digamos assim, um seguro agrícola ainda em processo de aperfeiçoamento, né? Ele está muito devagar, ele realmente não está garantindo a renda do produtor. E como o produtor, a gente vem de uma securitização que vai vencer em 2025, que foi o que salvou o produtor em um certo momento. Não que salvou, mas pelo menos tirou o peso do pescoço dele no momento que ele não tinha condições de continuar pagando suas dívidas. E depois nós tivemos 2004 e 2005, porque esse processo da negociação da securitização vem em 2000. 2004 e 2005 nós tivemos 2 anos de estiagem, e isso foi prorrogado, essas dívidas. Depois de 2002 nós tivemos a maior seca da história, e essas dívidas foram ficando, o que a gente chama de dívidas residuais, e se acumulando. Então agora nós temos aí um período que a produção desse ano vai ser muito complicada. E o produtor não vai ter condições de equilibrar de novo. Então o que a gente vai ter que dizer para o governo? Nós temos que reivindicar imediatamente uma nova securitização, nem que seja para o estado do Rio Grande do Sul, diante dessa circunstância. O governo federal entende isso, ele conhece isso. Principalmente porque o Rio Grande do Sul tem uma posição geográfica, que quando não é El Niño, há digamos assim, muda a trajetória das chuvas. Isso a gente observou sempre. Então, esse ano está configurando isso. E o que o governo federal faz? O governo federal sabe que o produtor tem que continuar produzindo. Todos os segmentos hoje que o Brasil, a principal atividade econômica é a produção da agropecuária. O mundo está acenando para o Brasil que o Brasil tem que produzir cada vez mais. A gente sabe disso, e tecnologia tem tudo, só ainda não tem o domínio da água. Então é um momento muito interessante para a gente fazer o país entender, até considerando a produção dos outros estados que vai ser boa, e por isso o governo vai conhecer o resultado de uma agricultura que é boa, que produz, pode até comparar com uma agricultura que foi feita com o mesmo custo para produzir e não produziu. E é estratégico para o Brasil preservar o produtor rural. Infelizmente nós temos uma cultura, Miguel, em que é estratégia para os bancos proteger o produtor rural. O produtor rural tem que continuar, ele não pode fechar a porta, ele tem que continuar produzindo, mesmo que ele precise de prazo, e o produtor vai precisar de prazo. Mas nós, além de precisar de prazo para pagar essa conta, para equilibrar de novo, nós precisamos de uma política que diminua o custo de produção. Nós temos outro problema seríssimo que o produtor enfrenta, que chama-se custo de arrendamento. Custo de arrendamento, pelo bom senso, deveria ser um percentual em cima da produção obtida. E não é. Tem gente aí que faz leilão, e tem alguns produtores que cometem esse erro gravíssimo de estar entrando em leilão para pegar a terra quando se arrenda. E depois, quando dá uma situação dessas, de estiagem, que não produz, aí o prejuízo é só do produtor rural, né? Do arrendatário. Então isso precisa ser equilibrado. O produtor, no momento em que vai ter grandes dificuldades, tem gente que não vai ter condições de colher para pagar o arrendamento. Então isso é um problema de todos, não é um problema só do produtor rural. Então precisa ser discutido isso, Miguel. É um assunto assim para políticas de governo. Então, nós amanhã teremos uma reunião do Com Rural e a gente espera que esse assunto seja discutido. E a partir daí, se tem os contatos, ou a gente vai ter que fazer isso via Expo Direto, mas
Na reunião do Conrural estarão presentes representantes dos bancos nossos. A gente já sabe que eles já estão sabendo dessa dificuldade. Então, é assim, a gente quer dizer para o nosso produtor rural que a gente já está atento a isso e vai tomar dar os passos seguintes aí. Mas a gente tem ouvido alguns números de previsão de produtividade aí que, infelizmente, a gente está vendo que não serão atingidos. E isso vai ser um problema muito sério. Mas faz parte, a gente vai ter que administrar isso, considerando que o Brasil nunca teve numa situação assim tão cobiçada, vamos dizer assim, tão reivindicada pelo mundo inteiro que se produz aqui. E aí todas as situações, todas as culturas e principalmente agora na atividade agropecuária, isso faz parte dessa demanda internacional que nós precisamos nos organizar para produzir. O nosso país precisa produzir mais, tem muita área para produzir, tem tecnologia, tem tudo, mas nós precisamos deixar de ter uma política amadora, ideológica, perversa contra o produtor rural. A gente está cansado disso, Miguel. Então é um momento para uma grande reflexão e para uma tomada de grandes decisões aí. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, mas já retorno aí, porque o Almir trouxe 2 temas que ele gostaria de trazer. Um é esse, que ele já citou, sobre essa questão da estiagem, suas consequências e possíveis soluções. E a questão também da aftosa, dessa questão do Rio Grande do Sul estar livre de vacinação. Nós vamos a um intervalo comercial. Eu já retorno em nome de Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Lembrando que na São João você tem lá promoções como, por exemplo, água micelar Nivea 200ml a R$ 9,99. A Nova São João tem loja de conveniência com erva mate, pão, chocolates, picolés, rações para cachorro de pequeno porte, gatos e horário estendido das 7h30 às 23 horas sem fechar ao meio-dia. A Delta Sul tem ofertas para levar. Tem lá uma batedeira Cadence 200 watts de potência por apenas R$ 7,90 mensais no carnê na Delta Sul, aqui em Tupã, na Vasserreira, entre o Bradesco e o Banrisul. Teseus 30, esse produto que tem revolucionado o mercado em um problema tão comum entre os homens, a impotência sexual. Teseus 30 você encontra na farmácia de sua preferência. Um rápido intervalo comercial